a escadaria, a sequência da escadaria de Odessa. Espero que depois vocês voltem e assistam com mais atenção a essa sequência. E já fica uma dica, tá, gente? Assistam Os Intocáveis, do Brian De Palma, filme da década de 90, que tem uma sequência maravilhosa na estação de trem, homenageando a sequência da escadaria de Odessa, com Kevin Costner. Na época o Kevin Costner fazia bons filmes, né? Enfim. Mas é uma belíssima um belíssimo filme e uma belíssima de uma homenagem do Brian De Palma, que também é um cineasta que sempre homenageou, como Tarantino faz, grandes nomes da história do cinema, tá? Os Intocáveis. Elliot Ness. Então, vamos lá. Vamos começar da composição cenográfica. Cinema é um conjunto. Tá? Compor cenograficamente é estabelecer o cenário do filme. É uma escada, uma escadaria em Odessa. Essa escadaria tem várias pessoas e ali o Eisenstein já começa também a sua percepção ideológica, porque vocês percebem que ele coloca pessoas de várias classes sociais diferentes ali daquele momento da cidade de Odessa. Então tem desde trabalhadores, tem pessoas que simbolizam lá estudantes, aí vamos pensar em caracterização física dos personagens, vestuário, como eles se vestem, como eles olham. Só dando exemplo, tem uma senhora de um vestido de luxo, né? Branco de luxo ali, com uma sombrinha também de luxo, acenando para o Potemkin. E pouco antes de começar o massacre, um deficiente físico entra em cena e para exatamente nos pés dela. Olha o contraste, uma senhora da alta sociedade e um deficiente físico. Ele faz isso com a composição cênica, o poder do plano, do ângulo, da composição e o poder também de pensar que o cinema é uma estrutura que também conta com elementos cenográficos. Tá? Isso é fundamental até mesmo para o roteirista construir a sequência dele. Então, naquela escadaria tem gente de vários estratos sociais. É como se o Eisenstein colocasse naquela escadaria toda a sociedade de Odessa, estendendo toda a sociedade da União Soviética, tá? Dentro de um mesmo lugar. Novamente, falando do John Ford, ele também faz isso no tempo das diligências. Ele coloca dentro da diligência várias categorias sociais que vão ser atacadas pelos índios. Um banqueiro, um médico, um jogador de cartas, um vendedor de bíblias naquele momento, uma prostituta do salão e o pistoleiro, que é o Ringo, que é o John Wayne. Quer dizer, todos eles viajam enclausurados naquela diligência e eles têm que conviver entre si, porque quando o ataque começar, ou eles se solidarizam, ou eles entram em comum acordo, mesmo sendo diferentes posições sociais, ou todos eles vão morrer, né? Enfim, a gente está vivendo um momento assim, né? Enfim, vamos lá para frente. Então, assim, o John Ford também volta um pouco nessa questão de compor cenograficamente e essa coisa ideológica. Então, ali naquele momento já tem essa composição. Quando os cossacos entram atirando, que é logo depois que o deficiente físico se posta aos pés da dama, quando os cossacos entram, eles não diferenciam, eles atiram em todos. Tá? Eles começam a atirar aleatoriamente, eles não estão diferenciando sociedade, classe alta, de classe baixa, trabalhador, de professor, intelectual, de gente sem formação, não estão diferenciando ninguém, porque eles fazem aquilo, eles atingem. Ou seja, a violência do Estado ali é para todos. Tá? E aí, você pode inferir também, se você pensar, eu vou citar, por exemplo, dois ou três planos que ele faz, ele coloca, ele pega um plongé no momento que os cossacos começam a atirar, que ele vai mostrar a escadaria de cima para baixo, mas a câmera está postada atrás de uma estátua, no alto. Essa estátua está com o braço estendido. E os cossacos estão exatamente embaixo da estátua. Quando eles estão embaixo da estátua, eles estão atirando nas pessoas que estão descendo. Então, na verdade, tem uma relação de poder, porque a gente falou no outubro que a estátua tem essa questão do simbolismo no poder. Derrubar uma estátua significa derrubar o poder, queimar cartazes significa
de figuras de governo significa isso, um repúdio, um gesto de repúdio. E ali naquele momento, a estátua com a mão estendida, ela representa um gesto permissivo do poder a esse massacre que vai acontecer. E aí, lá no fundo, quando vocês prestam atenção, lá no final da escadaria tem uma igreja. Tá? São dois símbolos que a Revolução Russa combateu: o poder dos monarcas e a igreja, a religião. Então, as pessoas que estão sendo atingidas ali pelos tiros dos cossacos, elas estão entre essa estátua e entre a igreja. Tá? Elas estão meio que entrincheiradas entre esses dois símbolos. Mas lá no fundo, depois da igreja, quase imperceptível, está o Potemkin, está o coraçado. Esse Potemkin significa talvez a libertação. Tá? Ou seja, lá no fundo, se as pessoas conseguem chegar a isso, está, na verdade, o nascimento dessa revolução, né? O nascimento dessa ideia que pode se transformar numa revolução. Então, o Eisenstein faz isso com composição cenográfica e jogo de câmera, ângulos. Ele repete isso várias vezes. Tá? Aos 3 ou 4 momentos, ele repete essa imagem. Outros momentos assim ideológicos, quando o carrinho de bebê desce pela escadaria. Tá? O carrinho de bebê desce pela escadaria, ele já está descendo em cima de pessoas mortas. Quer dizer, esse carrinho de bebê é muito famoso, né? Porque que leitura que vocês poderiam fazer desse carrinho de bebê? Deixa aí para vocês pensarem, né? Um carrinho de bebê a sequência, um dos últimos momentos da sequência. Ele está descendo a escadaria, ele não cai, né? Ele desce no meio daqueles pessoas já mortas. Chega no final, tem um plano em aberto de alguém com um sabre, que você não sabe se ele atingiu o bebê ou estava atingindo alguém, enfim, não é dito ali nesse momento, e termina a sequência com os 3 leões. Tá? Então a gente está falando exatamente dessas percepções ideológicas do cinema. Eu digo para o carrinho de bebê que o carrinho de bebê é motivo de várias discussões, teses, e aí depois, quando a gente voltar à normalidade, a gente pode voltar nesse assunto, mas eu vou deixar para vocês pensarem sobre isso. Tá? E aí eu queria falar agora também da revolução narrativa do Eisenstein na famosa sequência da escadaria de Odessa. O texto também fala sobre isso, que é exatamente estender o tempo narrativo através da reprodução das mesmas imagens. O Eisenstein usa 2 ou 3 câmeras ali para filmar isso, e ele filma de ângulos diferentes. Então o que você vê ali é exatamente as mesmas pessoas descendo a escada em ângulos diferentes. São as mesmas. É só você pensar no tempo que demoraria aquele massacre entre o início do massacre e o final, segundos até as pessoas descerem a escadaria. O Eisenstein não deixa isso acontecer em segundo. Ele estende o suspense, ele estende o tempo narrativo e, naturalmente, ele estende o drama do espectador. Mas se você prestar atenção, são exatamente as mesmas imagens vistas de cima para baixo, de baixo para cima, de lado, no centro da imagem, do outro lado. Ele simplesmente replica as mesmas imagens em vários momentos. Que isso é uma coisa que o cinema faz naturalmente. Hoje, né? Naquele momento era raro fazer. Agora, ele vai mais além. Eu vou citar como exemplo o momento em que a mãe sobe com a criança nos braços. A criança é alvejada pelos cossacos, cai na escadaria, ela pega essa criança e ela começa a subir em sentido contrário, em direção aos cossacos, tentando fazer com que eles parem aquilo. Quando ela está subindo, você vê pessoas descendo. Tem um plano muito interessante nessa composição. Quando ela chega debaixo dos cossacos, o Eisenstein pega como se fosse um ponto de vista dos soldados, mostrando toda a escadaria. E nesse momento você vê várias pessoas já mortas na escadaria, já prostradas ali. Você não vê mais as pessoas descendo. Então, na prática, o massacre já aconteceu. As pessoas já fugiram. Então, aquele seria, numa progressão narrativa que a gente chama, uma continuidade narrativa de um cinema de normas gramaticais bem instituídas, esse seria o final da sequência. É o último momento. Ela seria alvejada ou não e terminaria a sequência aí. Ela implora para que eles tenham compaixão e eles atiram nela.
quando eles atiram e ela cai na escadaria, o Eisenstein volta no início da sequência. Ele volta com as pessoas descendo a escadaria de novo. E ele começa a repetir de novo as pessoas descendo a escadaria. Ou seja, é uma imagem que numa progressão narrativa ela não poderia estar depois desse alvejar da mulher. Ela teria que estar antes, porque aquilo já aconteceu. E ele não respeita isso. Então ele é como se ele começasse a história de novo. Aí ele tanto começa a história de novo que ele chega no famoso carrinho do bebê. E quando ele entra com o carrinho de bebê, também esse carrinho de bebê, ele vai estar entre um momento e outro. Ele está entre aqueles dois momentos, entre o massacre e entre o pós-massacre. Então, na verdade, esses elementos que a gente está falando é o que a gente chama de elipses de enquadramento, né? Eles já estavam todos lá no início, mas ele não mostra. Depois ele começa a mostrar pequenos detalhes do que aconteceu ali. Então é uma grande evolução narrativa também, é uma grande subversão de princípios básicos do cinema, que é você trabalhar com a montagem, e aí é montagem, tá, gente? Isso se faz na sala de montagem. Daí um dos grandes ensinamentos do Eisenstein, que ele diz que o filme se faz na sala de montagem, que com o mesmo material você pode fazer filmes diferentes. E aí ele faz isso na sala de montagem, é montando o filme que ele... E aí eu vou dizer uma coisa fundamental. O Frank Capra, um grande diretor de cinema clássico americano, ele vai dizer lá em 1939, ele sempre lutou para que o cinema tivesse uma pessoa por trás de tudo, porque o cinema é muito complexo, né? O cinema envolve, às vezes, centenas de pessoas trabalhando no mesmo filme. E Frank Capra sempre foi um realizador que defendeu fervorosamente que o diretor tinha que ser responsável por todo o filme, inclusive e principalmente a montagem. Porque se o diretor não estiver na sala de montagem, ele pode jogar o trabalho dele todo fora. Porque, de acordo com a montagem, pode ser o que ele não queria, então ele defende rigorosamente que a pessoa que tem que estar por trás de todo o processo cinematográfico, da ideia à montagem, é o diretor. E o Eisenstein faz isso, ele está por trás de todo o processo cinematográfico. Então ele vai para a sala de montagem e ele participa ativamente da montagem. Aí ele articula essas questões. Eu digo isso porque, às vezes, o diretor é retirado da sala de montagem, como o Orson Welles já foi algumas vezes, e os filmes acabaram não saindo do jeito que ele queria. Tá? Enfim, espero que vocês tenham assistido o Potemkin, entendido a força desse filme, tem imagens belíssimas, a sequência final o embate entre as esquadras, né, entre os encoraçados no mar ali, é de um primor rítmico. O ritmo daquela sequência é fantástico, aquela coisa do cinema mudo, né? O Eisenstein vai ser um dos que vão renegar o cinema sonoro, junto com Charlie Chaplin, vão escrever um manifesto famoso, achar que o cinema sonoro, falar no cinema subverte a grande magia do cinema, que é contar histórias através de imagens. Eu gosto sempre de dizer que aquela sequência final do embate é primorosa, sabe? Sei lá, talvez 5, 10 minutos, só imagens dos marinheiros, dos equipamentos, dos armamentos, naquela progressão ali de que vai acontecer aquele embate ou não, uma coisa ritmada, fragmentada, de montagem, que você fica praticamente imerso dentro daquele filme. A gente hoje assiste esses filmes, eu passei no YouTube, né, enfim, com uma qualidade não muito boa, né? A gente hoje assiste esses filmes com qualidade menor, né, numa tela, às vezes até no celular, né? A gente tem assistido filmes hoje no celular, enfim, mas imagina o impacto desse filme assistido numa tela de cinema em 1925. Isso rodou o mundo com o impacto que foi falado lá no texto para vocês. Mudou a mentalidade de muitos realizadores a partir do momento em que viram o poder das imagens daquele filme, o poder da montagem, o ritmo do filme, ou seja, um filme histórico, ok? Então tá, fico por aí, espero que vocês tenham gostado e a gente vai conversando por aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente volta, vamos rezar bastante por isso, ok? Abraço em todos.